Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Aline Teixeira e esse é o Prodancast Papo com Especialista. Gente, esse é o podcast que vai trazer inovação, atualização para sua carreira. Então, se você gosta do tema, quer compartilhar com alguém, já dá aquela curtida, compartilha com seus amigos e fiquem ligados para os próximos episódios. O tema de hoje é possível se reinventar e integrar vida pessoal e profissional? Será? Para bater esse papo comigo, eu tô aqui com Fred Machado. Fred é autor do livro É Possível, especialista em liderança autêntica, consultor e palestrante, sempre abordando o tema integração e balanceamento entre a vida pessoal e profissional, com o objetivo de melhoria no ambiente de trabalho e da produtividade. Atualmente é CEO da F2A, não sei se eu falei certo, consultoria, e é formado em administração de empresa, tem MBA em marketing internacional, gestão de talentos e participou de diversos cursos na Harvard Business School. Ele vai falar provavelmente disso no podcast. Fred, seja muito bem-vindo ao Prodan. Muito obrigado por você estar aqui hoje para bater esse papo comigo. Aline, eu que agradeço. Estar aqui de volta é um prazer. E vamos explorar um pouquinho mais sobre esse assunto que está tão na moda, vamos dizer assim, né? Sim. Gente, o livro dele tá aqui. Vou até dar uma... É Possível, de Fred Machado. Eu já tenho o meu, já li, viu, Fred? Já fiz a lição de casa. Então, vamos começar a falar sobre esse tema que eu adorei. Tenho certeza que agora o podcast vai dar para elucidar mais o que tá aí no livro, né? Fred, então vamos lá para a primeira pergunta, que eu acho que é uma curiosidade não só minha, mas de todo mundo que vai estar nos ouvindo, nos assistindo. Como que surgiu a ideia de escrever esse livro? E a pergunta que nunca calar, é possível a gente reinventar e integrar a vida pessoal com a vida profissional? Aline, é possível. A gente vai falar isso durante esse tempo aqui que nós temos para trocar ideia sobre o assunto. A ideia de escrever o livro, ela veio de um inconformismo meu, de ter tido a oportunidade de estudar em muitas universidades fora do Brasil. Juntar essa experiência técnica juntamente com a minha vivência no mundo corporativo e trazer um pouco do que eu passei, do que aconteceu comigo durante essa trajetória, que fez com que eu entendesse essa necessidade, essa possibilidade de reinvenção, né, e integração de vida pessoal e profissional. A gente tende a separar. Né? Esse é um problema muito sério, que nós aprendemos isso, ensinaram a gente que nós temos que separar a nossa vida pessoal e profissional. E isso não é possível, né? Não é possível porque nós somos um só. E a partir do momento que a gente tenta fazer essa separação, é quando a gente começa a usar máscara. E essas máscaras, elas vão acumulando, o peso vai acumulando e chega no ponto de você não aguentar mais ter uma estafa, um estresse, um burnout, que foi o meu caso. Então, a ideia de você escrever esse livro foi porque você passou por uma situação de estresse. Gente, eu já sei spoilers porque eu já li o livro, tá? Você passou por uma situação de estresse e aí te deu essa virada de chave, é isso? Porque na verdade é o seguinte, quando aconteceu isso, aconteceu em maio de 2013. Esse assunto, ele não era um assunto que era tratado aqui no Brasil com profundidade. E eu tive um burnout nos Estados Unidos quando eu estava estudando em Harvard, dentro do dormitório da universidade. E tudo isso fez com que eu refletisse muito na minha volta. Né? Eu falei, bom, aconteceu tudo isso comigo, não acontece somente comigo, acontece com muita gente. E nada melhor do que você colocar com propriedade, tendo passado por isso, para que as pessoas comecem a prestar um pouco mais de atenção nelas mesmas. Né? E eu não prestava atenção em mim. Eu não sabia, eu estava num trem-bala da vida, simplesmente andando. E aí, de uma hora para outra, a vida veio e deu uma brecada. Falou assim, olha, não é bem assim. E tudo isso aconteceu com acúmulo, obviamente, não foi do dia para a noite. E esse acúmulo fez com que o episódio do burnout viesse, enfim, e trouxesse toda uma gama de informações que antigamente, ou antes disso, eu não tinha a menor ideia que acontecesse. Então, eu tive um diagnóstico de infelicidade também junto com o burnout. Né? Então, esse é um capítulo da história que mexeu muito comigo e eu fui estudar isso, entender o porquê dessa infelicidade. E aí descobri que felicidade é uma ciência, descobri que é impossível balancear a vida pessoal e profissional, equilibrar a vida pessoal e profissional. Né? A gente tem que fazer escolhas em determinado momento da vida. E tudo isso me deu uma inquietude muito grande. Falar assim, poxa, como é que eu vou ficar sabendo de tudo isso, tendo a oportunidade de saber de tudo isso e ficar para mim? Aí eu comecei a fazer pesquisa, comecei a fazer entrevistas para colocar no livro tudo, a minha vivência técnica, profissional, a minha vivência enquanto pessoa
e mais algumas experiências profissionais que fizeram com que tudo isso, né, junto, transformasse esse episódio nessa criança laranja que está aqui na nossa Gente, frente. e você falou uma coisa no começo que eu acho que faz muito sentido, né? Porque a gente é treinado a separar. Então, por exemplo, se você chega em casa e tá com algum problema no trabalho, não, aqui não é lugar de falar disso. Ou, ao contrário, também é verdadeiro, né? Então, às vezes você fica com aquela angústia, né, de querer talvez compartilhar ou às vezes levar o trabalho para casa, que também tá errado, ou não, não sei, aí você vai me dizer. Mas é muito louco como a gente, desde criança, porque a gente já via isso nos nossos pais e tudo mais, a gente é treinadinho para isso. E até dá um choque de realidade quando você vê uma coisa assim, de falar, putz, é possível eu fazer isso, né? É uma loucura, assim, né? E eu penso que hoje as gerações mais novas, vocês que estão aqui, Não, muitos dos que estão nos assistindo, né, tem isso muito claro na cabeça. A galera mais nova do que eu, assim, já tem isso muito claro Muito mesmo. claro, muito claro. Tanto é que nós estamos vivendo um déficit muito grande de líderes. Né? As gerações mais novas não querem ser líderes. E por que elas não querem? Aí começam a fazer um monte de crítica, colocar um monte de rótulo, falar que é uma geração mimimi, mas não é isso. Eles cresceram vendo tias, avós, enfim, toda uma geração mais velha morrendo ou adoecendo por conta do excesso da carga de trabalho. Exatamente. Então eles olham aquilo e falam assim, bom, eu não quero isso para mim. E as pessoas não entendem isso. Então existe um movimento muito bacana sendo criado com dois aspectos muito positivos. O primeiro é da promoção de ambientes psicologicamente seguros. Né? E aliado a isso, esse ambiente psicologicamente seguro traz algo que é extremamente importante para o dia de hoje, que é a saúde mental. Então, se você alia essas duas coisas, você consegue chegar no ponto da produtividade sustentável, que é o que todos nós queremos. Não adianta nada a gente fazer tudo que a gente está fazendo aqui e levar tudo ao extremo e depois não ter continuidade. Esse é o ponto que a gente tem que chegar hoje. Então, muitas das pessoas ainda pensam, poxa, esses temas vêm sempre falar de, então vamos viver de sol, cheirar nuvem, abraçar árvore. Sim. E não é isso. Não é isso. É muito pelo contrário. É fazer com que todo esse processo que as empresas e as pessoas precisam, né? Eu vou até inverter isso. As pessoas precisam e a empresa precisa, e o setor público precisa, e a sociedade como um todo precisa. É fazer com que isso seja produtivo e sustentável, e não os picos e vales que a gente tem acompanhado e fazendo muita gente morrer. Sim, antes de você ter esse evento que aconteceu na sua vida, do burnout e esse diagnóstico de infelicidade, você se considerava um cara workaholic? Bastante, mas assim, o grande lance é que você não sente. Aquilo se torna algo comum. Então você não achava que você era? Não, eu achava que era normal aquilo. Entendi. Porque eu fui ensinado e treinado a achar isso normal. Então, trabalhar 12, 14, 15 horas por dia é normal. Quem não faz isso é preguiçoso. Né? A equação de vida que me foi ensinada foi assim, ó. Primeiro você tem que entrar numa boa faculdade, se formar, ter um diploma, arranjar um bom emprego de gerente, diretor de uma empresa grande, fazer carreira, casar, comprar a sua casa própria, ter seus filhos, colocar os seus filhos numa faculdade, E aí ter eles uma vão ter casa... os mesmos passinhos que você, né? Aí você passa isso para eles. Você vai ter uma casa de campo ou de praia, e aí depois você se aposenta e vai ser feliz. Essa era a equação. Então, assim, a felicidade estava lá no fim da linha. Nossa, é triste pensar, né? Pô, eu só vou ser feliz depois que eu me aposentar. E né? a gente Não faz treinou, sentido. a gente foi treinado a isso, muitos da minha geração foram treinados e viam isso, e aquilo fazia sentido pra gente naquela época. O problema é que essas novas gerações inverteram isso. Eu não preciso esperar me aposentar para ser feliz. Eu não preciso pegar a minha vida inteira baseada em adquirir e comprar coisas e para isso eu tenho que trabalhar mais se eu posso usá-las quando eu precisar e bem querer. Hoje em dia mudou muito esse mercado, né? Você tá falando, as pessoas não têm mais aquela questão de comprar a casa própria, o carro. A gente vê, hoje em dia tem aplicativo que se aluga por dia, Isso. coisas super diferentes que já... Pra que eu vou comprar um carro se eu uso quando eu quiser, né? O Airbnb veio aí para dizer possível você ter casa de campo, de praia, de neve, de verão e etc., pagando preços razoáveis e justos, né? Os nômades digitais vieram ensinar para a gente que trabalhar é algo que você pode fazer em qualquer lugar.
Sim. Não necessariamente fechado numa sala, numa mesa, num escritório convencional. As pessoas ainda confundem um pouco o home office, né? Pensaram que o home office foi estabelecido durante a pandemia, mas não foi. O que a gente era proibido de estar nos escritórios e, por isso, trabalhamos em casa. Sim. Mas isso não é home office, né? E aí hoje as empresas já estão criticando muito o home office porque as pessoas também não entendem que você está trabalhando. Aquele horário que você tem de trabalho, você só não está no escritório, mas você está trabalhando. E tem muita gente que está utilizando esse horário de trabalho para fazer outras coisas que não o trabalho. Sim. Então, existem ainda umas confusões de conceito, até porque as pessoas não entenderam que o centro e o foco de tudo está nas pessoas e não nos processos. Uhum. As pessoas que farão os processos. E isso vai fazer. Isso é hábito, né? É tempo. E esse tempo a gente Demora está muito. pra A gente gente está mudar. construindo isso, né? Tá trocando a roda do carro com ele em movimento. Basicamente é isso. Fred, e depois que aconteceu isso na sua vida, né? Então você não se considerava workaholic, olhando para aquele Fred de 2013, você fala que aquele cara era um cara que vivia para trabalho. Ou não? Era o cara, né? Era o cara. Assim, eu comecei com 14 anos, carregando caminhão, né? E quando eu cheguei nesse ponto, aos 38, eu já tinha tudo que eu queria. Sim. Então, assim, para mim aquilo tinha alcançado o sucesso. Aquilo para mim era um sucesso. Eu tinha conseguido tudo que o dinheiro podia comprar. O que mais que eu podia querer? Então, a equação, ela estava indo de acordo com o planejado. Sim. Só que a vida me parou antes. E o que mudou do Fred de lá para cá? Mudou bastante coisa. Acho que muito dos meus dos valores, né, que eu tinha mudaram bastante. Mudou a forma de enxergar o trabalho. Eu valorizo mais o trabalho hoje do que eu valorizava antes. Antes o trabalho para mim era uma forma de ganhar dinheiro única e exclusivamente. Hoje o meu trabalho tem um propósito por trás dele. E é esse propósito que me move. Ele não me dá o dinheiro que eu ganhava antes, mas ele traz uma coisa que eu também não tinha antes, que é felicidade. Então, assim, parece bonito falar dessa forma, né? E não é fácil. É uma coisa que você luta todos os dias para que esse propósito seja colocado à disposição das pessoas e que você consiga mudar um pouquinho, né? Botar uma sementinha lá, porque ninguém muda ninguém, mas você pode plantar sementes e essas pessoas podem olhar aquilo, podem ouvir esse podcast que a gente está conversando e falar assim, poxa, será que eu posso fazer alguma coisa nesse sentido? Será que eu posso transformar minha vida em uma vida sustentável, produtiva e sustentável? Felicidade, será que vai me trazer algo de bom, além de ser feliz? Né? Então, esses questionamentos eu levo para as empresas, quando eu faço trabalho dentro das empresas, nas palestras que eu faço, nos podcasts que eu venho gravado, e participando de alguns movimentos muito interessantes, que hoje a gente tem aí visto que saúde mental é um problema sério, né? O burnout é um problema sério e isso veio à luz. A pandemia trouxe. E é isso que eu ia falar, a pandemia, ela trouxe muito isso, né? Porque ficou evidente, na verdade. O que já estava ali só evidenciou, né? E aí, assim, ó, eu sempre falo isso. Isso tudo não está acontecendo por causa da pandemia. Uhum. A única coisa que a pandemia trouxe foi o ser humano para o foco. O ser humano virou moda de novo. As pessoas começaram a prestar atenção. Porque antigamente o que a gente prestava atenção? Qual vai ser a próxima startup? Qual vai ser a próxima rede social? O que vai surgir de nova tecnologia? Né? Quem vai ser o novo unicórnio, o novo bilionário? É o Silicon Valley? Vamos fazer no Brasil, startup? Então, assim, tava naquela pegada. E aí, de uma hora para outra, alguma coisa acontece e fala assim, opa. Isso é importante, sim. Uhum. Mas e o homem que vai fazer isso acontecer? Quem é que está olhando para ele? Quem está por trás de tudo, né, no fundo, são as É o pessoas. ser humano. O ser humano. Até que uma, entre aspas, bem grande, tá? Uma gripe, uma doença respiratória veio e botou todo mundo em casa igual. O bilionário e o pobre estavam no mesmo lugar, correndo o mesmo risco. Então, essa virada de chave, quando você pega e coloca o ser humano de novo na ponta do foco do seu raio laser ali, é que as pessoas começaram a perceber, poxa, o pessoal
sofrendo de ansiedade, síndrome do pânico. Os índices de suicídio aumentaram exponencialmente nos últimos anos. Tem mais gente internada com doença mental do que com câncer. O nível de afastamento nas empresas, né, como um todo, por doenças ligadas à saúde mental, quase que multiplicou por mais de 10. O burnout virou uma palavra da moda, né? Porque a gente não ouvia falar. E hoje você vai conversar com um grupo de 10 pessoas, alguém ali com certeza já teve um. Então E muitas vezes a gente não evidenciou, né? sente, tá? O burnout também tem isso. É uma doença silenciosa. Além de ser silenciosa, não é uma doença de fácil diagnóstico. Porque se você quebra um braço, um dedo, machuca, você vai lá, faz um raio-x, você consegue ver. Pô, tô me sentindo meio mal. Faz um exame de sangue, você vai ver, olha, a glicemia tá alta, TGO, TGP, aquelas coisas todas, né? Então você sabe que tem ali alguma coisa. Agora, o burnout não é uma única coisa. É uma conjuntura de fatores. E que não é um único especialista que vai diagnosticar isso. É uma conjuntura, é um conjunto de médicos que vai fazer isso. E eu acho que está sendo banalizado um pouco. E me preocupa isso. Porque isso começa a virar uma outra moda, que Sim. todo mundo tem que ter um burnout. Os médicos começam a fazer esse diagnóstico sem nem estarem preparados sozinho, isoladamente para fazer. Aí isso vai para a empresa como uma coisa ruim. Então isso reforça que o workaholic é o cara que a gente tem que ter junto com a gente. E a longo prazo você mata essa pessoa. E aí a produtividade sustentável acaba. Não tem, né? Então, eu me preocupo muito com isso, sabe? Das pessoas levarem esse assunto a sério. E saber que não é uma desculpa e não é uma moda. É uma doença. É uma doença, é grave. Eu tive chance de voltar depois do que eu tive e tá bem, não tive zero sequela. Tem muita gente que não tem essa chance. Sim. Tem muita gente que tá vegetando na cama, tem gente que morre, né? Tem gente que tira a própria vida. Tem gente que bloqueia pro mundo. Tem gente que não aprende nada. Tem gente que não aprende nada Tem com isso e gente. continua na mesma pegada. Tem de tudo um pouco. Mas o propósito que eu tenho é de trazer luz para esse assunto, discutir esse assunto de uma forma com que as empresas entendam que é necessário, traz produtividade e traz lucro para a empresa. O que você estava falando um pouco do mercado de trabalho, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho do que isso impacta no mercado de trabalho. Olha, a gente começou a falar um pouco sobre isso, né? Pegando do primeiro ponto da liderança. Hoje, é difícil você achar um líder. Até porque ainda tem até hoje aquela bobagem de, poxa, o líder ele nasce pronto ou ele é formado? É verdade. Né? Não, essa pessoa nasceu para ser líder. É um líder nato, né? Que as pessoas falam. Mas não existe isso, gente. Pode, obviamente, ter aquelas estrelas que caem uma a cada 1.700 anos, né? Mas não é isso. Você pode sim se desenvolver enquanto um líder. Então, desmistificar o papel do líder super-homem, Mulher Maravilha, desmistificar o papel de que esses cargos que são ocupados no topo da pirâmide das empresas, eles sim precisam de ajuda, e sim estão sofrendo muito, e sim, a cadeira mais vazia e solitária que existe é essa. Quando eu li isso no seu livro, foi uma coisa que me pegou muito, assim. Você falou, você fala isso, a pessoa mais solitária é o presidente, o CEO e tal. Eu falei, caraca, o pior que é mesmo, numa crise, né? Até acho que é esse exemplo que você coloca no livro, né? Quando tá numa crise, quem é que quer ir lá junto com o presidente? Porque é ele que tem que resolver, né? Tipo assim. A gente terceiriza essa responsabilidade. Então, existe esse problema da falta de liderança. Existe um outro problema. As lideranças que estão lá, por muitas vezes, que estão hoje no topo, são de gerações daquela equação que eu te falei. Então, muitos não se atualizaram para saber o que precisa ser feito hoje para que as pessoas que estão ali trabalhando junto com eles consigam desempenhar o seu papel. E isso faz com que o comando-controle que ele foi ensinado, ele passa para baixo. E isso faz com que você tenha um ambiente completamente ruim dentro da empresa, a produtividade não vem, em consequência o lucro não vem. Sim. Né? A falta de atenção para ambientes psicologicamente seguros e para a saúde mental está trazendo hoje um índice de absenteísmo gigantesco. Então, se você tem uma equipe de 100 pessoas, se você tem 10% dessas pessoas com doenças psicológicas,
tomando remédio, abusando de drogas lícitas e ilícitas, né? Faltando consecutivamente, deixando de fazer o que tem que fazer, é um problema muito sério, porque você vai sobrecarregar alguém que está ali fazendo o trabalho junto. Então você tem uma gama de fatores que é quando eu vou para dentro das empresas eu faço isso. Primeiro, eu atendo lá em cima, quem está sofrendo. Aquelas pessoas ali precisam do atendimento, aquelas pessoas precisam ser tocadas com a necessidade de não serem mais Super-Homem e Mulher Maravilha. E sim, seres humanos normais que precisam de ajuda. Tirar a máscara, como você falou no começo, né? Tira a máscara, tira a capa do super-herói que for e encara o problema de frente, porque ele existe. Existe e está aí na vida de todo mundo. Todo mundo, como você falou, em qualquer roda de conversa hoje tem alguém que toma Venvance. É verdade. Tem alguém que toma Zolpidem para dormir. Então a gente toma um remédio para dormir e um remédio para... Rivotril é o mais comum, né? Pois é. Infelizmente. Não é isso. E um para ficar acordado e trabalhar e um para dormir. Né? E aliando essas duas coisas, sempre tem uma fuga. E aí vai para casa ou vai para o bar e bebe. Aí você junta bebida alcoólica com 2 remédios potentes desse daqui, não dá coisa boa. Você leva o seu corpo ao estresse, assim, em 2 segundos. Só que as pessoas não percebem isso porque estão dentro do trem-bala. Isso é que é o grande problema. É como você falou pra mim, você sabia? Percebia? Não percebia. Eu tava fazendo aquilo porque você tava era no normal. trem, tava indo e tá... Não, tô fazendo. E é às vezes isso aí. até parece que precisa de mais, né? Quero mais. Mas é aquela famosa frase do filme do Wall Street, né? Qual é o seu número? Mais. É verdade. Mais, porque tem que ser. Então, assim, essas coisas, elas parecem ser muito bobas quando a gente fala, assim, rapidamente sobre o assunto, mas tem uma profundidade muito grande. E passar isso à frente é de um perigo, sabe? A gente tá, por isso, nós estamos com escassez de líderes em todas as áreas. Porque as pessoas não querem assumir esse papel mais. Era uma coisa que eu queria até te perguntar, né? Que tipo de liderança que você acredita que encaixa melhor nesses novos desafios dos dias de hoje? Veja, eu tenho uma linha, eu sigo uma linha da liderança autêntica, criada pelo professor Bill George. Ele é o pai da liderança autêntica moderna, onde a base dessa liderança autêntica é o autoconhecimento. É o cerne de tudo. Então, assim, você para liderar outras pessoas e para conviver com outras pessoas, você precisa se conhecer muito bem. Para que os rótulos não te peguem, para que as provocações não te alcancem, para que você tenha inteligência emocional suficiente para, em momentos de pressão, você saber fazer aquilo que tem que ser feito. E não apenas e simplesmente sair distribuindo e terceirizando o problema para os outros. Né? Então, assim, eu penso que é uma das melhores. Né? Obviamente que uma só não faz sentido. Então, hoje, se você pegar, tem assim mais de 10 tipos e trazendo pontos de convergência que fazem com que os líderes sejam mais humanos. Tá. O grande problema da minha geração e das gerações anteriores à minha geração é nós pensamos que sabemos tudo. Então, se nós sabemos tudo, para que eu vou ouvir os outros? Sim. Eu vou simplesmente mandar, mas pô, sempre foi feito dessa forma. Não vem você querer chegar aqui agora e fazer diferente. Mas você não pode nem ouvir o que eu quero te falar? Não quero nem ouvir. Isso até entre gerações, né, Fred? Porque você está falando, frisando da sua geração, das gerações anteriores, e realmente existe essa... Não sei se é um fato, na verdade, né? Como é que convive essas gerações no ambiente de trabalho? Já entrando nessa questão também, porque às vezes dá um baque ali, né? Um conflito, né, entre essas gerações. Porque chega um querendo fazer diferente, aí o outro que não aceita a opinião. É o que mais tem, tá? Hoje você tem diversas gerações convivendo no mesmo ambiente. Pessoa de 20, de 30, de 70, Isso. Tá ali, todo mundo no mesmo... Até porque a expectativa de vida da gente aumentou muito. Né? Então, antigamente, você falar de uma pessoa de 50 anos, era um senhor. Sim, né? Hoje em dia tá super novão. Eu vou fazer 50 ano que vem, então eu tô me achando tá o adolescente, né? Então as pessoas aumentaram a expectativa de vida aumentou e com isso as pessoas também aumentaram a sua força de trabalho e aumentaram o tempo de trabalho. Então você tem hoje no mercado de trabalho algumas gerações convivendo e que os líderes que têm um pouquinho mais de consciência, autoconhecimento, inteligência emocional, eles conseguem captar essa diversidade de gerações e conseguem
conviver com elas de forma harmônica, porque todos temos o que aprender com todos. Sim. Deixar esse ego do lado e fazer com que você consiga aprender com as outras pessoas é super salutar, porque com isso a pessoa fala assim, poxa, ele está me ouvindo. Ele leva em consideração o que eu tenho a dizer. E da mesma forma o mais velho fala assim, pô, esse cara está me pedindo conselho, então ainda sou útil. Sim, Porque a grande briga é, os mais velhos não querem se sentir não úteis. é verdade. E a partir do momento que vem os mais novos e falam, vocês não servem mais para nada, a briga está formada. É o que eu costumo falar. Não me chama para briga que eu vou. Né? Então, assim, se você tem essa briga sendo formada, é o pior ambiente que pode existir. Então, hoje o que acontece é, nós não temos somente a diversidade de gerações. Além de gerações, nós temos as diversidades todas que estão aí, né, no mercado e diversidades culturais também. O nosso país é um país continental. Se você vai lá no extremo norte do Brasil e no extremo sul, você vai ver que são culturas completamente diferentes. E não é que está certo mais uma do que a outra, elas só são diferentes. Aliado a isso, você tem gente vindo de toda a América do Sul trabalhar no Brasil, gente da Europa vindo trabalhar no Brasil, aqui em São Paulo, onde nós estamos, a multiculturalidade é uma coisa absurda, a quantidade de chinês que você vê na rua é uma coisa assim que impressiona. Então, se você não souber lidar com as diferenças, seja ela qual for, você não está pronto para ser um líder. Você tem que entender que isso é fundamental para o dia de hoje. Entender essas diferenças, respeitar essas diferenças, saber que você não sabe de tudo e é ok não saber, porque ninguém sabe. Nem o chat GPT sabe tudo. É verdade. Então você não tem obrigação de saber tudo. Né? Que as tecnologias que estão chegando aí estão vindo para ajudar e não para atrapalhar. Não vai tomar emprego de ninguém. Esse é o medo do pessoal, né? Mas veja, o problema é que quando o medo paralisa, né? Se você usa esse medo e começa a estudar um pouco que seja do assunto, você vai ver, caramba, isso veio para me ajudar. Sim, Me ajudar a ser mais produtivo, ter mais tempo, inclusive para o meu lazer. sim. É usar a favor mesmo, né? As Sempre tecnologias. usar a favor. Porque foram sempre. criadas para esse propósito, na verdade. Né? Exatamente. Então, você vê, ó, o que a gente está falando aqui nesse pouco espaço de tempo são alguns problemas muito graves que nós temos hoje. Um é a saúde mental. Esse aqui eu considero o mais potente que a gente tem hoje dentro de todos os cenários. O segundo, a falta de líderes, né? A ausência de vontade das novas gerações assumirem esse papel de líder. Todo mundo quer aparecer nas redes sociais, todo mundo quer ser influencer e famoso, mas assumir um papel de liderança, ir lá e fazer efetivamente o que tem que ser feito, não é muito, tem pouquíssima gente querendo. Terceiro, esse processo das gerações dentro do mercado de trabalho. E não só dentro do mercado de trabalho. Tem muita gente que começou a vida de novo com 60 anos, casou com uma pessoa de 30 e tem filho. Então, veja, dentro da própria casa já tem um conflito de geração grande. Sim. Né? Então, essa diversidade aqui dentro do processo das gerações também é algo importante. Quarto ponto, nós precisamos entender que as pessoas, as empresas, o meio ambiente, a sociedade tem que conviver em harmonia. Essas disparidades hoje, essas disputas que nós temos hoje, querendo cada um ser melhor e maior do que o outro, não vai levar ninguém a lugar nenhum. O ser humano não quer isso mais. Sim. E quem manda em tudo é o ser humano. O ser humano come, bebe, compra, trabalha, produz, cria, inova. Então, se nós não tivermos o ser humano, e esse é o último, no centro de tudo, e olhando quais são as necessidades que nós temos que fazer para que esse ser humano seja atendido e com isso consiga ter uma produtividade sustentável, ser feliz, melhorar a sua saúde mental e sim querer ser novos líderes com uma cabeça diferente, com uma proposta diferente, se a gente não conseguir enxergar tudo isso daqui e colocar a coisa para acontecer, nós não temos um futuro muito bom pela frente. Mas eu acho que tem muitos movimentos bons tentando atacar esses 5 pontos. Pessoas como você, né, Fred, que tá aqui. É verdade, eu acho que traz muito essa reflexão e acredito que para todo mundo que está nos vendo, está nos ouvindo, também vai abrir aquela caixinha na cabeça, sabe? Que aí você começa a pensar coisas novas e absorver. Fred, infelizmente estamos chegando ao fim. Sei que teríamos assunto aqui para mais horas.
Queria agradecer você estar aqui e a dica que você deu, que eu queria frisar, que eu achei assim, acho que é a valiosa, né? É a da gente se conhecer. Uhum. Porque pra gente alcançar tudo isso e realmente ter essa mudança, começa por nós, né? Como você falou, né? Colocar o ser humano no centro. E como que a gente começa isso? Nós com nós mesmos, né? Acredito que, pra mim, foi esse efeito que fez, né? A sua frase. Mais uma vez agradeço de estar aqui e já deixo o convite para um próximo podcast, se você quiser voltar e a gente continua, porque tenho certeza que tem muito assunto para a gente conversar ainda. Com o maior prazer, volto quando vocês quiserem. É o meu propósito, é pegar esse assunto e trazer luz a ele de uma forma que não torne um bicho-papão, e sim algo que pode e tem todo a oportunidade possível de ser tratado. Eu tive recentemente no lançamento de um manifesto do EPI da saúde mental, né, que foi criado pela Isabela Camargo, que também sofreu um burnout ao vivo na televisão, numa grande emissora de televisão. E a vida dela hoje está meio voltada para isso. Então, existem muitos movimentos voltados a isso. Melhorar a saúde mental das pessoas, tornar os ambientes de trabalho, os ambientes do lar, os ambientes de convivência, em ambientes psicologicamente seguros, onde você possa ser quem você é. Uhum. Tirar essa quantidade de máscaras que a gente usa no dia a dia, né? E fazer com que as pessoas efetivamente sejam mais felizes. Porque se a gente é mais feliz, aí a ciência prova pra gente. A gente é mais produtivo, a gente é mais criativo. E aquela outra frase mais engraçadinha: gente feliz não enche o saco de ninguém, né? É verdade. Bom, mais uma vez, obrigada, Fred. Pessoal, esse foi mais um Prodancast Papo com Especialista. Espero você na próxima.